No comecinho do século XX, a Rússia era tipo um daqueles bolos de festa, sabe? Bonito por fora, mas cheio de problema por dentro. Ricos esbanjando, pobres na miséria. Um contraste que dava até medo. Um gigante dormindo, meu amigo. Um império que ia da Europa até as quebradas da Ásia, com um monte de culturas e gente diferente. Mas debaixo daquela máscara de riqueza, sabe como é, né? Desigualdade e repressão rolando solta. Era como se tivesse uma panela de pressão chiando, prestes a explodir. E quem estava no comando? Os Romanov, a família real. No poder, o chefão, o czar Nicolau II. Mão de ferro que chama. Era ele, mandava e desmandava. Mas nem só de palácio e caviar vivia a Rússia, né? A maioria do povo era camponês ralando pra caramba e vivendo na pior. Parecia até história de Brasil, só que lá na fria. Nas cidades, a coisa estava começando a mudar. As fábricas pipocavam, mas era aquela exploração braba, sabe? Salário de fome, jornada puxada. Os trabalhadores estavam cansados daquela vida. Aí, para piorar, estourou a Primeira Guerra Mundial. A Rússia, que já estava pegando fogo, viu a temperatura subir mais ainda. A guerra, um ralo de dinheiro, afundou a economia. Os soldados morrendo lá na frente, os caixões voltando para casa, a revolta só aumentava. O czarismo, que antes parecia imbatível, estava mostrando as rachaduras. As ruas, antes quietas, agora eram um formigueiro humano, todo mundo protestando. O gigante estava acordando e estava bravo. O povo, cansado de promessas, queria mudança de verdade. Chega de migalhas, era hora de ter voz. Fevereiro de 1917. Petrogrado, a capital, virou o palco da revolução. Greve para todo lado, protesto a dar com pau. E o motivo? Fome, miséria, falta de tudo. O povo estava na rua pedindo justiça e um prato de comida na mesa. E o czar Nicolau, trancado no palácio, vivendo no mundo da lua. Parecia até aqueles políticos brasileiros, sabe? Surdos ao clamor do povo. Era tarde demais. A revolução, que nem um tsunami, já estava em cima. Ninguém segurava mais. Nicolau II, o último czar da Rússia, assumiu o trono em 1894. Era para ser um tempo de esperança, mas a coisa já começou meio torta. Imagina herdar um império gigante, mas cheio de pepino. Pobreza, desigualdade, o povo na bronca. Era bomba-relógio para todo lado. Nicolau era cabeça dura, achava que Deus tinha dado o poder para ele e pronto. Um czar das antigas, em um mundo que pedia mudança. Cego pela tradição, não enxergava um palmo na frente do nariz. Quem mandava mesmo era a czarina Alexandra, a esposa, e o Rasputin, um guru meio maracutaia que tinha muita influência. Rasputin era um monge, mas com um passado meio obscuro. Tinha gente que jurava que ele era charlatão, e a influência dele na família real só aumentava a treta. Era como se o Rasputin fosse um vírus contaminando tudo. Ele representava a decadência do regime czarista. A imagem do czar, que antes era inabalável, estava indo ladeira abaixo. A gota d'água? A decisão de entrar na Primeira Guerra Mundial, um erro estratégico daqueles que a gente vê em filme. A guerra foi a pá de cal, derrotas, soldados morrendo à toa, fome generalizada. A Rússia estava virando um caos. Enquanto o povo passava fome, os soldados lutavam em guerras que não faziam sentido. A cada dia que passava, a panela de pressão esquentava mais. A paciência do povo russo, que era grande como o território deles, tinha limites. Protestos e motins pipocavam por todo lado. Enquanto a revolução fervia em Petrogrado, Nicolau estava lá em Mogilev, no quartel-general, longe da realidade. Isolado no mundinho dele, o czar parecia não entender a gravidade da situação. Era como se a história estivesse dando uma última chance para ele, mas ele estava perdendo a oportunidade. Quando ele finalmente resolveu agir, era tarde demais. A casa já tinha caído. As tropas, que antes eram leais, se recusaram a atirar no próprio povo. A maré tinha virado. A Rússia, que nem um rio que transborda, se rebelou de vez. Não tinha mais como controlar. Nicolau II, o último czar, viu seu mundo desmoronar. A revolução levou tudo: tradição, poder, privilégios, não sobrou nada.
fevereiro de 1917. Em Petrogrado, a antiga São Petersburgo, a revolução explodiu. Era grito preso na garganta, sabe? Anos de opressão, de uma hora para outra, vieram à tona. A Primeira Guerra Mundial estava acabando com a Rússia. Os soldados mandados para morrer em outro continente não aguentavam mais. E quem tomou a frente, como sempre, foram as mulheres. Cansadas da fome, da guerra, da injustiça, elas foram para a rua exigir pão e paz. No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a capital parou. As mulheres mostraram que, quando se unem, mudam o rumo da história. A revolução crescia a cada dia. Era um misto de esperança e medo. O futuro, ninguém sabia, mas a mudança estava no ar. Nicolau, teimoso, mandou o exército conter o povo. Só que os soldados já não estavam mais do lado dele. Em um momento histórico, as tropas se juntaram ao povo. Era o fim da linha para o czar. Sem apoio, sem exército, sem ter para onde correr, Nicolau abdicou. Em 15 de março de 1917, era o fim dos Romanov, o fim do czarismo. 3 séculos de poder absoluto, acabaram. A Rússia, livre do czar, dava seus primeiros passos rumo ao desconhecido. Os Romanov, que um dia foram símbolo de poder, viraram passado. Um novo capítulo começava cheio de desafios. Era hora de construir uma nova Rússia. Só que, como bom brasileiro, a gente já sabe, a união acaba na hora de decidir o que fazer. Com a queda do czar, começou a disputa pelo poder. Era grupo para todo lado, cada um puxando a sardinha para o seu lado. 2 forças principais lutavam pelo controle. O governo provisório, formado por políticos liberais, e o Soviete de Petrogrado, um conselho de trabalhadores e soldados que queriam uma mudança mais radical. O governo provisório queria acalmar as coisas, prometendo eleições e reformas. Já o Soviete representava a voz do povo que queria mudança de verdade e não só maquiagem. Era como se a Rússia tivesse que escolher entre 2 caminhos: a democracia, ainda frágil, ou uma revolução radical. Os meses seguintes foram de muito debate, muita treta, muita incerteza. A Rússia estava em ebulição. A Revolução de Fevereiro tinha sido só o começo. A luta pelo futuro da Rússia estava só começando. Caiu o czar e agora? A Rússia estava mais perdida que cego em tiroteio. O governo provisório, formado na correria, prometia democracia e liberdade. Liderado pelo príncipe Lvov e pelo Kerensky, o novo governo estava lá, tentando acalmar os ânimos e botar ordem na bagunça. Promessas tinham de monte. Eleições, reformas, fim da guerra. Era um raio de esperança, mas a gente sabe como é, né? Promessa é uma coisa, cumprir é outra. O caminho para a democracia estava mais cheio de buraco que estrada brasileira. A guerra, a crise econômica, a galera na rua protestando, missão impossível para o governo provisório. A Primeira Guerra Mundial, que tinha sido o estopim da revolta, continuava engolindo dinheiro e jovens soldados. Manter a Rússia na guerra estava fazendo o governo provisório perder apoio mais rápido que político em época de eleição. Nas ruas só se ouvia uma coisa: chega de guerra. Os soldados, cansados de lutar por uma causa que não era deles, estavam prontos para largar as armas. E enquanto isso, o Soviete de Petrogrado, liderado pelos bolcheviques, estava que nem formiga em pote de açúcar. Os sovietes, que eram conselhos formados por trabalhadores e soldados, representavam uma ameaça direta ao governo provisório. Os bolcheviques, liderados pelo Lenin, queriam uma revolução socialista. Para eles, o governo provisório era só um curativo em um machucado enorme. A treta estava armada. De um lado, a elite agarrada aos seus privilégios. Do outro, o povo, querendo justiça social. Aí, o governo provisório foi dando mais tiro no pé que jogador de futebol ruim. Não resolveu a fome, nem a miséria, nem a guerra. Só fez aumentar a popularidade dos bolcheviques. A democracia russa, que estava mais frágil que teia de aranha, estava prestes a enfrentar seu maior desafio. Os bolcheviques, com Lenin na liderança, se preparavam para tomar o poder. A Revolução de Outubro estava chegando. Outubro